Insegurança jurídica você tem um sistema legal que compreende a lei, compreende a jurisprudência, compreende o acesso ao judiciário, a arbitragem, em caso do descumprimento da lei. E aí você cria insegurança quando a lei muda muito repentinamente, a lei sofre muitas mudanças, ou quando a jurisprudência sofre muitas mudanças, ou quando o acesso à arbitragem é dificultado, é sofrível, ou é muito demorado, enfim. Numa sociedade você vai ter relações que dependem de uma decisão de investimento. Investir ou não vai investir, você vai empreender ou não vai empreender. E isso é essencial para a prosperidade de uma sociedade. Isso é essencial também, principalmente quando você tem problemas de acumulação de capital dentro de um determinado país, como no caso do Brasil, cronicamente. É crônico isso, nós temos dificuldade de fazer poupança, por uma questão cultural, de mentalidade, né? A gente tem dificuldade. E aí você quer atrair o investimento externo. O investimento externo é extremamente seletivo, é naturalmente seletivo. Nós também somos um país de investidores que investem no exterior, e nós somos extremamente seletivos. Quando a gente investe aqui, a gente talvez não seja tão seletivo para a gente conhecer as coisas daqui. Quando, poxa, vou oferecer uma possibilidade de investir na Hungria, eu vou querer saber. A primeira coisa que eu vou querer saber sobre a Hungria não é se ela é uma ditadura, se é uma democracia, se o presidente é bom, se não é. Eu quero saber, a primeira coisa é se eu tenho segurança jurídica. Se eu fechar um contrato com uma empresa da Hungria para investir lá, se eu comprar um terreno, se eu contratar funcionários, toda a minha relação no mercado na Hungria, e todos esses passos serão respeitados, e em caso de não ser respeitado, eu terei acesso ao judiciário, e o judiciário não vai mudar de ideia sobre aquela questão de tempos em tempos. A gente já tratou aqui no tema jurisprudência, que isso tem ocorrido demais no Brasil, inclusive no a última instância, que muda de ideia. Não pode mudar de ideia, não pode. E o caso extremo de insegurança jurídica nós tivemos recentemente, em função da pandemia, em que um juiz de primeira instância, no Brasil, alguns são amigos da insegurança jurídica, parece que querem destruir qualquer possibilidade do país dar certo, porque se você destruir a segurança jurídica, você destrói qualquer possibilidade de uma sociedade ter o mínimo de harmonia para prosperar, para ir bem, para qualquer coisa que ela queira empreender, decidiram que uma churrascaria, uma rede de churrascaria com milhares de funcionários, tinha que readmitir e ainda pagar indenização por dano moral, porque demitiu, porque ela teve que fechar, houve uma ordem de fechar, e ela demitiu os funcionários. Ao normal, eu contrato uma pessoa porque eu estou precisando dela para trabalhar. Se eu estou impedido de utilizá-la para trabalhar, evidentemente que eu não sou um órgão de assistência social, eu não sou o Estado, eu não tenho obrigação de cuidar daquele como se um assistente social fosse. A minha empresa serve para dar lucro, e ela vai morrer, ela vai deixar de existir se ela não conseguir o objeto dela, que é o lucro. A insegurança jurídica, ela decorre da imprevisibilidade das decisões judiciais ou estatais, né? Em certo sentido, aqui, insegurança jurídica, ela é toda a cadeia, como é que o Kelsen diria, do legislador até o oficial de justiça, né? No meio do caminho vai ter o juiz, vai ter toda a parafernália de decisões, vai ter o administrador público que vai interpretar a lei, mas uma coisa puxa a outra. Então, se a lei é confusa, os juízes vão interpretar ela com maior variabilidade. Se a decisão dos juízes, independente da lei ser confusa ou não, varia muito, né, ao mesmo tempo ou ao longo do tempo, isso gera insegurança, gera imprevisibilidade, né? E o oficial de justiça lá na ponta cumprindo as decisões, ou o fiscal, né? Vocês não podem dizer, vocês têm que atuar sempre. Isso não dá muito certo, mas enfim, a ideia é evitar que cada um fique julgando a sua maneira, o que dá espaço, por exemplo, para corrupção, né? Então, a tentativa de controlar a imprevisibilidade jurídica, ela pode ser mais ou menos bem sucedida, e ela tem que atacar em diversos pontos, mas os pontos principais, que é a produção do texto da lei, é um momento em que é importante ser claro, né? E depois, as interpretações complementares pela jurisprudência, é importante que elas sejam claras e coerentes umas com as outras. É importante mudar? Sim, é importante mudar.
na verdade, é fundamental mudar. Mas não pode mudar muito o tempo todo e vai para frente e para trás, ou para um lado para o outro, né? Isso gera imprevisibilidade e a imprevisibilidade dificulta os investimentos, né? No final das contas, as pessoas pensam, estudo ou não estudo? O que vai acontecer se eu estudar? E se isso for imprevisível, todo mundo não fica inseguro de investir. Se põe o meu dinheiro, não põe o meu dinheiro nisso. Se for muito imprevisível, poucas pessoas... Na verdade, a imprevisibilidade, ela até não é ruim se tu tem cacife, se tu tem poder para ser, por exemplo, um monopolista. Conforme tu tem poder grande, concentrado, tu pode ter o teu lobista junto não só ao legislador, né, mas também junto ao juiz. Isso é um problema gravíssimo, né? E os estados contemporâneos, não só no Brasil, mas no Brasil de maneira muito catastrófica, tem esse problema. Olha, se eu sou um grande industrial, eu não tenho nenhum problema que inventem impostos a mais, porque o meu jogo é diferente. Eu vou atuar diretamente lá no legislador com o meu lobby, que nos Estados Unidos, por exemplo, é legal, e, portanto, é mais previsível o que vai acontecer, ele fica mais controlável, porque ele não precisa ser escondido, pelo menos em parte, né? E mais grave, aí a questão com os juízes, né? Aqui no Brasil, nós tivemos vários escândalos de sentenças compradas, como se disse, né? E juízes foram não só aposentados, alguns foram realmente demitidos com perda da remuneração. Então, é uma coisa muito grave que o judiciário tenta controlar, que o legislativo tenta controlar, mas a nossa cultura é de grande instabilidade. E, atualmente, um ponto de grande concentração de poder e de imprevisibilidade não é o atual presidente, que também é uma pessoa bastante complexa, né? Mas a atual composição do STF brasileiro é mais gravemente poderoso, ele pode fazer mais coisas, tem feito mais coisas e tem feito as coisas de maneira um tanto errática. Tem mudado muito de opinião em período muito curto, e isso é um problema grave. Nós entramos na casa do ativismo judicial, né, que é tudo que não se espera do judiciário, não se espera de um árbitro, de um intérprete da lei, é que seja um ativista, ser mais do que um árbitro, que seja um legislador. Outro problema, você falou um fiscal. Às vezes, a insegurança jurídica está lá no burocrata de 5º escalão. Porque o que eu preciso para construir um prédio numa cidade? Preciso das licenças tais e tais. Eu preciso cumprir os requisitos tais e tais. Aí eu chego e faço isso, e o burocrata de 5º escalão inventa que tem que, não, mas assim eu não vou aprovar porque eu tenho discricionariedade, ou porque eu quero outro documento, ou porque eu inventei uma nova norma, ou porque os vereadores acabaram de aprovar outra norma. Isso não pode acontecer. Quando você diz assim, a decisão judicial não deve retroagir, está na nossa Constituição, mas não é respeitado. Ela não deve retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito. Se eu tenho contrato, eu tenho contrato. A lei não pode mudar, a jurisprudência não deve mudar para prejudicar o ato jurídico perfeito, que foi aquele contrato que eu assinei naquele momento. E no caso do prédio, às vezes as pessoas reclamam, o aluguel está muito caro nessa cidade, está muito difícil morar, um imóvel é muito caro. Ele é caro, porque você tirou do mercado, por causa do burocrata lá de 5º escalão, ou então por causa do vereador que quer fazer populismo com leis absurdas, com exigências absurdas e inúteis. Você tirou o empreendedor, aquele cara que ia ofertar novos imóveis, então isso vai ficar muito caro, a cidade vai ficar muito cara, isso vai prejudicar a competitividade do lugar e vai, no fundo, prejudicar a todos. Quer dizer, esse aluguel vai baratear, na verdade, porque a cidade vai ficar muito mais pobre, como resultado de toda essa via crucis da insegurança jurídica, que realmente é algo lamentável, algo que tem que ser... o mundo aprendeu isso, se você pegar cidade por cidade, país por país, local por local, civilização por civilização, sociedade por sociedade. O mundo aprendeu que você tem que ter a primeira coisa que alguém busca quando vai empreender, quando vai criar, quando vai agregar valor, quando vai gerar riqueza, é segurança.
E a imprevisibilidade jurídica, ela tem uma consequência gravíssima para a sociedade, que é a judicialização. Por que se fala tanto da judicialização? Porque a imprevisibilidade das decisões judiciais faz com que as pessoas testem, treinem, arrisquem. Hoje até a jurisprudência é contrária, mas vai que até isso ser julgado daqui 5 anos em última instância, ou 10 anos, tenha mudado, né? Eu já vi mudar tantas vezes, né? Também cria-se uma certa incerteza sincera das pessoas. Será que eu tenho direito ou não? Na dúvida, eu vou entrar com a ação, né? Então, o próprio Estado é um litigante de má-fé sistemático, né? Que muitas vezes autua, por exemplo, de maneira errada, mas é obrigado a insistir naquilo. Se for acima de 10 mil, tem uns patamares, né? Tem umas regras de se vale a pena ou não. Mas é o tempo todo, muita gente não vai recorrer, então, eventualmente, algumas coisas erradas são feitas porque ele nem vai entrar na justiça, ou ele vai entrar e pode ser que dê cara ou coroa a decisão. Então, isso tudo faz com que, paradoxalmente, a má qualidade das decisões jurídicas, dos juízes, para ser mais específico, elas levam a um número maior de ação. E isso tem um conflito de interesse, porque para os juízes é bom que haja aumento eles têm maior poder se as pessoas recorrem o tempo todo ao judiciário. É um paradoxo, né? E é um conflito de interesses. Então, dar decisões ruins é uma forma, digamos, do juiz conseguir uma vaga para o amigo que está querendo entrar para a carreira, ou para o filho que ele quer que vire juiz também, porque ele, ganha muito bem, é uma vida relativamente estável, tranquila e tal, né? Quero isso para o meu filho. Então, dentro da lógica da nossa nobreza não hierárquica desde o Império, né, se criou no judiciário esses incentivos perversos em que, digamos assim, olha, se o juiz de primeiro grau tomar umas decisões muito malucas, melhor, porque aí aumenta as minhas chances, juiz que já estou na capital, já estou há 5, 10 anos na capital, será que eu vou me aposentar como juiz? Não. Se os juízes de primeiro grau lá no interiorzão, né, cometerem muitos erros, e os juízes aqui já meio cascudos na capital também cometerem umas maluquices, né, é bom, porque aí aumenta mais a necessidade de abrir vaga para desembargador. Então, há uma série de incentivos perversos no Brasil, não sei como é que é a realidade em outros países, eu acredito que a coisa é meio tensa no mundo todo, tá? Mas no Brasil, em contraste com outros lugares, há uma grande imprevisibilidade. Então, aquela coisa, nos Estados Unidos eles fazem acordo, tá? Eles fazem acordo porque eles meio que têm certeza, isso vai dar em tal resultado. Então, eu não vou passar 5 anos com os custos jurídicos dos advogados, que são caros lá, né? Por 5 anos, e vou ser condenado a um valor que pode ser gigantesco, né? Eu vou tentar fazer um acordo enquanto eu consigo, enquanto eu posso, né? Então, o fato de as pessoas serem muito litigiosas aqui no Brasil, né, se entrar por qualquer coisa, por bugigangas, vamos dizer assim, e essas bugigangas, às vezes, irem até ao Supremo, né? Isso é um outro paradoxo, né? Uma das razões disso acontecer, paradoxalmente, é a má qualidade, a imprevisibilidade das decisões judiciais. Até já comentei na época da jurisprudência que há até um estímulo. Olha, o objetivo não é que tu decida perfeitamente resolvendo o mundo. Decide rápido, para a gente poder... Se eles ficarem satisfeitos, vão recorrer, e se eles recorrerem, melhor, porque a gente vai ter mais vagas para desembargador, vai ter mais cargos superiores para a gente terminar a carreira no mais alto posto. Não adianta, porque no fim também tem que contratar um monte de juiz de primeiro grau, né, e no fim fica realmente uma pirâmide inevitável. Mas, assim, como classe, são mais pessoas recebendo mais dinheiro, isso faz com que a associação seja mais forte, mais e mais poder. Isso é um conflito de interesses. Então, é muito importante, até para que o próprio juiz não seja desgastado, e ainda mais o ministro do STF não seja desgastado por excesso de decisões que eles próprios se questionam num baixo nível muito grande, eles se xingam, eles se distratam em público, né? Isso tira a legitimidade, vai diminuindo a autoridade, né? Ainda que eles ainda tenham o poder, a autoridade do judiciário brasileiro está sendo minada. Eu acho que até um pouco injustamente, porque o STF ele consegue a façanha de ser bastante pior do que a média dos juízes.
os juízes do STF, em média, são piores do que os juízes comuns. E eu teria várias críticas aos juízes comuns, né? Mas, enfim, o que se vê lá gera uma contaminação hierárquica de cima para baixo muito forte, muito negativa, e isso tudo faz parte do complexo fenômeno da insegurança jurídica. Como eu disse lá, pegando o Kelsen, vai do legislador até o oficial de justiça. A jurídica começa no fato de ser muito comum que você tem que recorrer à arbitragem ao judiciário.